37ª sessão ordinária do ano de 2021, 29 de novembro de 2021. Boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, senhores vereadores, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que nos acompanham pela rede social e YouTube, boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo que acompanham a transmissão da gravação desta sessão. Boa noite ao público presente que nos dão a honra com a sua presença nesta noite. Expediente. A sessão contará com expediente reduzido, cuja duração terá no máximo 30 minutos, em razão do artigo 209 do Regulamento Interno. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Carlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Furati Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. O Edilson está de licença, né? Licença médica. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. Amém. Eu solicito seja feito um minuto de silêncio em memória e respeito pelo falecimento do ex-vereador e ex-prefeito senhor João Batista de Campos Sintra, ocorrido na data de hoje. Estamos em luto oficial por 3 dias, conforme decreto número 6403, de 29 de novembro de 2021, assinado pelo senhor prefeito municipal. Coloco em votação a ata da 36ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de novembro do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Pasta de documentos diversos. Apresento aos nobres vereadores a pasta de documentos diversos que deram entrada nesta casa desde a última sessão até a presente data, que encontram-se na secretaria à disposição dos senhores vereadores para apreciação. Leitura das preposições que deram entrada nesta casa. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das preposições. Projeto de lei número 116/2021, de autoria do prefeito Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alterações na Lei Municipal número 2.855, de 26 de dezembro de 2002, que determina a retenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, na fonte pelo tomador dos serviços prestados e da outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 14/12/2021, após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 15/12/2021, a 1º de fevereiro do ano de 2022. Próximo.
Projeto de Lei Complementar número 002/2021, de autoria do prefeito Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alteração e acréscimos no Código Tributário Municipal, na forma que especifica. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 14/12/2021, após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 15/12/2021, a 1º de fevereiro do ano de 2022. Próximo. Leitura da emenda número 43/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que altera a redação do caput do parágrafo único e suprime os incisos do artigo 7º do projeto de lei número 96/2021, na forma que especifica. Presidente. Pois não, vereador. Essa emenda ela é justificada porque foi recomendada pela a nossa procuradora, porque é um projeto público e estava adentrando ao privado. Então, foi tirado e colocado essa emenda para poder mudar. Então, é importante que essa nova redação, o seu parágrafo único foi feito excluindo a expressão prioridade total, tendo em vista o artigo 2º da Lei Federal 13.000, Estatuto da Pessoa com Deficiência, no qual se depreende que a prioridade de atendimento não deve colidir com os demais direitos fundamentais. Entendeu? Então foi importante fazer essa mudança. A solicitação do senhor é para dispensar o envio da emenda às comissões permanentes, é isso? Então, a solicitação verbal do nobre vereador para a dispensa do envio da emenda às comissões permanentes está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, fica dispensado o envio. Próximo. Leitura da emenda número 44/2021, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que altera o caput dos artigos 2º e 3º e acresce o artigo 5º ao projeto de lei número 111/2021. Presidente, Pois não. Eu peço que não seja enviado para as comissões. O senhor está solicitando a dispensa do envio, né? Então, a solicitação verbal do vereador Conrado, referente à dispensa da emenda às comissões permanentes, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, fica dispensado o envio. Próximo, moções. Moção de apelo número 25/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva. Apelo à Telefônica S.A. Vivo para melhoria no sinal de telefonia e internet nos bairros dos Rosas, Areia Branca, Córrego Fundo e Sertãozinho. Pois não, vereador. O senhor tem que... o senhor teria que solicitar que a moção fosse votada na ordem do dia, né? Fazer a solicitação. Isso. Eu gostaria que fosse votado na ordem do dia, presidente. O requerimento verbal do vereador Elson para que a moção seja incluída e votada na ordem do dia está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 14/2021, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira. Votos de congratulações com a empresa Unimed Amparo Cooperativa de Trabalho Médico, Unimed, pelos 31 anos de fundação. O requerimento número 14/2021, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 15/2021, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira. Votos de congratulações com o Colégio Tema pela medalha de ouro conquistada por seus alunos na Olimpíada Brasileira de Geografia. Eu gostaria que fosse dito na íntegra. Pois não, vereador. Votos de congratulações com o Colégio Tema pela medalha de ouro conquistada por seus alunos na Olimpíada Brasileira de Geografia. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais ouvido o plenário, conste em ata de nossos trabalhos os votos de congratulações desta Casa de Leis com o Colégio Tema pela medalha de ouro conquistada por seus alunos na Olimpíada Brasileira de Geografia. O Colégio Tema tem sediado em nosso
sediado em nosso município, tem como estrutura que norteiam suas diretrizes a promoção do conhecimento híbrido, alinhando tecnologia ao conhecimento prático do aluno. Possui reconhecido corpo docente qualificado, composto por pessoas que escolheram ser professores, participando como agentes efetivos da mudança na educação em nossa cidade, através de pessoas que participam da educação com prazer, otimismo e vibração. Possui ainda, mencionado colégio, um sistema pedagógico voltado para educação, qualidade e prazer, que promove o incentivo da solidariedade, proporcionando convencimento e respeito entre os alunos e o corpo docente. O Colégio Tema é uma instituição de ensino valorosa para a cidade de Amparo, contribuindo para a formação de novos cidadãos, com a busca através da excelência em sua prática educacional de conceitos de ética, amizade, respeito ao próximo e, como mencionado, visando a qualidade e prazer entre seus alunos. Como resultado de toda a dedicação de seu corpo docente, diretoria e gestores que dependem do máximo desempenho em prol de seus alunos, na última edição de 2021 da Olimpíada Brasileira de Geografia, organizada pela Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, 2 equipes de alunos do Colégio Tema foram premiados com a medalha de ouro no estado de São Paulo. Cada equipe que obteve este mais alto grau de condecoração foi representada por 3 estudantes do 3º ano do ensino médio, sob orientação da professora Gláucia Vick, e abordaram questões sobre geografia, ciências da terra, possibilitando o raciocínio, a construção e o compartilhamento do conhecimento geográfico entre os alunos e professores da educação básica. As equipes que trouxeram as medalhas para o nosso município foram Geleiras Glaciais, compostas pelas alunas Caterine Marie Calviello Ábido, Isabela da Silva Dias Miranda e Melissa Maria Baradel Cal, e equipe Voz Ativa, composta pelos alunos Camila Mauruto Recanelli, Isabela Estevam Franco e Pedro Henrique de Godoy Gomes. Assim, os relevantes serviços prestados pelo Colégio Tema, juntamente representados pelos alunos nominados em prol da educação e das boas práticas no setor de ensino, não somente agraciando nossa cidade com as medalhas conquistadas, o que é motivo de orgulho, abrem literalmente as portas da educação em seus mais altos níveis, fomentando e motivando todos os estudantes na busca de melhores condições de ensino e dedicação aos estudos, o que, para nós, é motivo de muita alegria e orgulho, e de merecido registro, porquanto representa o resultado de um trabalho dedicado e incansável no setor da educação há mais de 28 anos por seus gestores, originalmente como tema vestibulares, fundados em outubro de 1992 e estando nas atuais instalações do Colégio Tema desde o ano de 2009. Em razão disso, a Câmara Municipal de Amparo, representada pelo vereador que subscreve o presente, apresenta suas congratulações ao Colégio Tema e aos alunos medalhistas Caterine Marie Calviello Ábido, Isabela da Silva Dias Miranda, Melissa Maria Baradel Cal, Camila Mauruto Recanelli, Isabela Estevam Franco e Pedro Henrique de Godoy Gomes, pela incondicional e incansável dedicação aos estudos, cujo resultado nos enche de orgulho e que merece o devido reconhecimento do público através desta Casa de Leis. Que cópias desta manifestação sejam encaminhadas à direção do Colégio Tema e aos alunos Caterine Marie Calviello Ábido, Isabela da Silva Dias Miranda, Melissa Maria Baradel Cal, Camila Mauruto Recanelli, Isabela Estevam Franco e Pedro Henrique de Godoy Gomes, com os nossos cumprimentos extensivamente a todos os professores, colaboradores e alunos, desejando que essa conquista se repita para o bem da educação de nossos alunos e de nossa cidade. Vereador Luiz Carlos de Oliveira. O requerimento número 15/2021, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo. Requerimento número 006/2021, de autoria do vereador Antônio César da Silva. Requer informações sobre a existência de poço de captação de água no bairro do Brumado. O requerimento número 6/2021, de autoria do vereador Antônio César da Silva, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo.
Requerimento número 157/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas aos custos de operações de manutenção de vias que especifica. Eu gostaria que fosse lido na íntegra, senhora primeira secretária. Requeiro nos termos regimentais e ouvido o douto plenário, seja expedido um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, para que, através de seus departamentos competentes, em relação à manutenção de vias do município de Amparo, nos informe. 1. Qual o custo anual estimado ou despendido nos últimos anos para a realização de operações tapa-buracos nas vias pavimentadas no município de Amparo? 2. Qual o custo anual estimado ou despendido nos últimos anos para a realização de operação de manutenção em estradas rurais e vicinais não pavimentadas no município de Amparo? Vereador Carlos Benedito Casotti. Obrigado. O requerimento número 157/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 161/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas às licitações para aquisição de materiais de consumo que especifica. Gostaria que fosse lido na íntegra, senhora primeira secretária. Requeiro nos termos regimentais e ouvido o douto plenário, seja expedido um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, para que, através de seu departamento competente, em relação ao andamento das licitações e, principalmente, das atas de registro de preços, nos informe. Primeiro, quais processos licitatórios ou atas de registro de preços encontram-se em andamento em nosso município desde o início da atual gestão? Favor relacionar. Segundo, existem processos licitatórios ou atas de registro de preços já finalizados visando a aquisição de materiais de consumo, como massa asfáltica, tintas para sinalização de solo, lâmpadas e demais materiais para substituição em postes de iluminação, medicamentos de uso contínuo? Por favor, relacionar. Terceiro, em caso negativo ao questionamento constante do item 2, acima para alguns materiais, quais estão em falta? Pergunta-se como andam os processos licitatórios e ou atas de registro de preços para reposição do estoque? Número 4. Para aquisição de material de uso contínuo e a fim de evitar interrupção na prestação de serviços em caráter de urgência, como operação tapa-buraco, massas asfálticas, reparo no serviço de iluminação pública, lâmpadas, reatores, transformadores e afins, o Departamento de Compras conta com atas de registro de preços ou necessita realizar licitação quando do término dos estoques dos materiais de reposição? Vereador Carlos Benedito Casotti. Muito obrigado. O requerimento número 161/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 162/2021, de autoria do vereador Antônio César da Silva. Requer informações relativas ao processo de descarte do lixo no município de Amparo. O requerimento número 162/2021, de autoria do vereador Antônio César da Silva, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias, presidente. Não havendo mais matérias para leitura, solicito a primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras, senhores vereadores inscritos para manifestação em expediente. Tema livre, tempo de 10 minutos com a parte. Só que saliento que essa primeira parte da nossa sessão, ela se limita a 30 minutos. Então, nós temos somente 5 minutos, tá? Quem tiver inscrito em primeiro lugar, terá 5 minutos para se explanar. Infelizmente, depois nós teremos a segunda parte da sessão para que os vereadores usem a palavra. Qual o vereador inscrito, por gentileza? Vereador Pastor Elson. 5 minutos, pastor. Isso. Eu quero, presidente, boa noite. Boa noite, vereador. Boa noite aos nobres vereadores, à imprensa local, o público e todos aqueles também que estão online. Eu quero deixar meus sentimentos aqui à família e amigos do prefeito João Sintra, foi vereador também nessa cidade e foi um grande prefeito aqui. E a gente tem que honrar quem tem honra, né? Quero também, presidente, nessa oportunidade, deixar aqui meus agradecimentos ao prefeito Jacó,
porque em 2017 ele plantou a semente do SESI, da Escola SESI. E agora estamos colhendo, né? Nessa administração, uns planta e outro colhe, né? Isso é natural. E o que me alegra também hoje saber que a escola está com o nome do nosso Valdibeira, não é verdade? Que deixou um legado para essa cidade. Então, é uma honra muito grande em ver o nome dele ali. Então, eu quero parabenizar pela escolha do nome. Quero também agradecer aos nobres vereadores, porque o prefeito sancionou a lei que nós votamos aqui de acessibilidade, tanto aos idosos e também aos necessitados. E essa lei foi aprovada e foi sancionada pelo prefeito. E eu agradeço a cada nobre vereador por ter apoiado, porque é muito importante. E quero agradecer por essa oportunidade. Obrigado, presidente. Próximo inscrito teria mais 3 minutos. Conrado. 3 minutos, vereador. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, vereadoras, público presente, os internautas que nos assistem, os jornalistas também presentes. Eu gostaria de passar uma situação aqui que aconteceu durante a semana. Eu fui solicitado aí de dentro da Santa Casa na Sintra. Na verdade, isso aí ocorreu antes da intervenção que ocorreu na mesma data, né, que foi na parte da tarde. E a informação se dava de que tinha um bebê recém-nascido que estava internado no hospital desde a data de quarta-feira e não tinha pediatra no hospital. E essa bebê, que era uma menininha, né, ela estava correndo risco aí de morte. Inclusive, funcionários também me ligaram. E a situação lamentável, porque estava todo mundo quieto. Os pais são pessoas humildes, não tinha noção do que estava acontecendo lá dentro. E se não tomasse providência urgente, essa criança poderia até falecer, porque não tinha profissional, não tinha pediatra no hospital. Então a gente rapidamente entrou em contato com a Secretaria da Saúde, a Graziela Bertolini. Agradeço aí o empenho dela, juntamente com o Dr. Felipe e toda a equipe da Prefeitura, que mesmo estando fora da intervenção, abraçou o caso, né, que viu que o caso era complicado, era uma bebê que necessitava aí de cuidados médicos. Então aí a gente se uniu e conseguiu aí fazer com que essa bebê fosse transferida para Campinas. Eu até o presente momento não tenho notícia do quadro clínico dessa criança, mas vou procurar saber. E eu entrei em contato também na data aí com o hospital. Informei a situação e falei para eles que o caso era complicado, que aquilo ali, ao meu ver, configurava uma missão de socorro, porque se você não tem aqui o profissional no hospital, você que faça uma transferência, né? Procure um profissional na região para estar cuidando dessa bebê. Então a gente se uniu aí, conseguiu fazer essa transferência, mas isso dá para vocês verem a situação que estava aquele hospital. Então não é brincadeira, tá faltando médico. Hoje eu estive lá também e tem alguns casos também complicados, muitos pacientes internados, e nota-se uma alegria muito grande naqueles profissionais, né, depois que retornou a intervenção para a prefeitura. Então, se os profissionais que trabalham lá dentro estão contentes, comemoraram o retorno da intervenção, então é porque realmente estava ocorrendo coisas erradas lá dentro. Então essas são algumas situações que eu presenciei. E hoje também eu fui no hospital e a prefeitura começou a pagar, né, aqueles funcionários das empresas terceirizadas. Eu creio que pagaram todos hoje. Então esse problema aí de pagamento já foi resolvido. E agora é seguir para frente, né, bola para frente. Vamos continuar acompanhando a saúde de Amparo, que não é brincadeira. Todo dia tem um caso novo diferente, né, André? Você também que está sempre lá correndo atrás, a gente sabe que não é brincadeira. Mas só isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. Intervalo regimental de 10 minutos.
Ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forati Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos, atestado. Havendo número legal, eu declaro aberta a ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de Lei número 96/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que institui e regulamenta a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, CIA-TEA, no âmbito do município de Amparo e da outras providências. O projeto contém emenda. Leitura da emenda número 42/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que altera a redação dos artigos 3º e 8º e acresce o artigo 9º ao projeto de lei número 96/2021. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda, por gentileza. Artigo 1º. O artigo 3º do projeto de lei número 96/2021 passa a conter a seguinte redação. Artigo 3º. Compete ao Poder Executivo: 1. Expedir a carteira de identificação do autista, CIA, devendo estar devidamente numerada de modo a possibilitar a identificação e a garantia de direitos às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no município de Amparo. Segundo, administrar a política de emissão e distribuição da carteira de identificação do autista, sem prejuízo dos serviços já disponíveis. 3. Disponibilizar para efeitos informativos e estatísticos o número atualizado de carteiras emitidas no portal do município, www.amparo.sp.gov.br, na internet. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo responsável pela designação de órgão gestor, responsável pela emissão da carteira de identificação do autista CIA e pela previsão da forma de acesso, devendo estar previstos em regulamento. Artigo 2º. Fica alterada a redação do artigo 8º e acrescido o artigo 9º, ambos referentes ao projeto de lei número 96/2021, com a seguinte redação. Artigo 8º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 30 dias. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Carlos Benedito Casotti. A emenda está em discussão. Então, eu gostaria só de salientar aos nobres vereadores que essa emenda, ela vem para alterar algumas coisas e amoldar esse projeto para que ele fique adequado. Isso aqui segue uma determinação da Procuradoria da Casa, né? Então, a justificativa, no caso, diz o seguinte: entende-se que a propositura contribua significativamente ao texto em epígrafe, por permitir maior liberdade ao exercício das competências do Poder Executivo, ao passo em que exige uma regulamentação formal via decreto em, no máximo, 30 dias da sanção da presente lei. Então, eu gostaria de pedir aos nobres vereadores, aos pares, a aprovação da emenda. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forati de Camargo. Favorável. Edilson Chaves dos Santos, ausente. A emenda foi aprovada por 10 votos a favor. Próximo, emenda número 43/2021. Leitura da emenda número 43/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que altera a redação do caput do parágrafo único e suprime os incisos do artigo 7º do projeto de lei número 96/2021. A emenda está em discussão. Presidente, está atendendo também a recomendação feita pela procuradora, né, para poder adequar o projeto de lei.
A emenda continua em discussão. Presidente, Pois não. só completando aqui o que o vereador Elcio falou, a emenda da Procuradoria, da Comissão de Justiça também, foi pedido para ele fazer essa emenda, por conta também que falava da parte privada, né? Então, a gente corrigiu isso porque só compete a setores públicos, não privados, né? Muito bem. A lei. Então, foi pedido para ser feita essa emenda. Ok, vereador. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Frade Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos, atestado. A emenda foi aprovada por 10 votos a favor. Agora vamos para o projeto. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Frade Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Ausente. O projeto foi aprovado por 10 votos a favor. Eu, como um dos autores das emendas, eu requeiro a dispensa da redação final desse projeto, dessas emendas que fazem parte do projeto. O requerimento verbal do vereador Carlos Benedito Casotti para a dispensa da redação final está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento verbal para a dispensa da redação final foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 111/2021, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que institui a Semana Educar pela Igualdade Racial e dá outras providências. O projeto de lei contém emenda. Leitura da emenda número 44/2021, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que altera o caput dos artigos 2º e 3º e acresce o artigo 5º ao projeto de lei número 111/2021. A emenda está em discussão. Essa emenda é uma sugestão também da Procuradoria para somente adequação aí do projeto em si. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Frade Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos, ausente. A emenda foi aprovada por 10 votos a favor. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra. Pois não, vereador? Boa noite a todos novamente. Esse projeto é um projeto que eu sempre quis colocar em pauta, né? Eu quis trazer alguma coisa também relacionada às pessoas negras, à raça negra, na qual eu faço parte, porque o que a gente vê ainda nos dias de hoje, existe muito preconceito ainda, né? Por mais que eu trabalho na área da segurança, aí a gente trabalha, tem uma certa autoridade, mas a gente percebe ainda que há muito preconceito com referente aí aos negros e negras, né? As pessoas ainda têm aquela questão cultural de fazer aquelas brincadeiras, mas por trás dessas brincadeiras existe aquela maldade do preconceito, um preconceito enraizado que vem de familiares antigos, né? Então isso aí é muito complicado porque
As pessoas têm que entender que todos nós somos iguais, né? Ninguém é melhor do que ninguém, nem é negro, nem é pessoa gorda, nem é baixa, nem é alta. Então a gente tem que ter um respeito mútuo. E esse projeto, ele diz aqui a instituir a Semana Educar pela Igualdade Racial, para que a gente possa trazer um debate que já tem lá na esfera federal, trazer para o município para que a gente possa, né, tá lutando um pouco contra esses preconceitos que existem ainda, principalmente aqui na cidade de Amparo. Eu que trabalho na área da segurança, eu já atendi alguns parecidos, né? Às vezes as pessoas cometem um preconceito sem saber realmente o que está fazendo. Até aquela brincadeira, né, de mau gosto, que chama as pessoas com aqueles apelidos pejorativos. Talvez ela ache que está sendo bonito naquela hora, mas a gente sabe que não, que a pessoa que está sendo ofendida, ela fica muito mal com essa situação. Então a gente trouxe esse debate aqui para o município. A gente já falou um pouco a respeito na sessão passada, onde aqui na Câmara a gente tem assim, poucos representantes negros, né? Igual, acho que o vereador que falou, né, na sessão passada, aqui na galeria de quadros ali, a gente não vê nenhum negro ali, né? Não tem nenhum. Tem? Quem? Ah, sim. Ah lá, aparece. Então teve um, então. Mas era mesmo... CC do B. CC do B. Mas ele não foi presidente. Na galeria não... Então para vocês verem que não posso dizer, as pessoas, quando a gente fala nesse tema, a gente que é negro, as pessoas já acham que a gente está se vitimizando, né? Não é nada disso, porque o negro ele é trabalhador, é honesto, né? Na verdade, a gente não dá para medir a pessoa pela cor da pele, e é isso que acontece aqui em Amparo. Tem uma cultura muito forte ainda, né? Uma cultura desse preconceito. E nós queríamos que futuramente tivessem mais representantes negros aqui dentro, não só aqui, quanto também nas outras esferas. Na esfera privada, a gente vê que realmente falta muito ainda. Então, a gente tem que lutar para que todos sejam iguais perante a lei dos homens e a lei de Deus. Então, o intuito desse projeto é realmente para trazer esse debate aqui para o município nosso. Muito obrigado a todos. O projeto de lei continua em discussão. As palavras, presidente. Pois não, vereador. Só queria falar a respeito desse projeto do Conrado aí, que o projeto é bom, né? A gente entende, a gente passou pela Comissão de Justiça e Redação, a gente conversou bastante sobre isso, e só para falar que institui a Semana Educar, né? Ela não cria... aqui fala bem, a celebração desta data poderá ser organizada. Poderá. Então, o que precisa ser feito no sentido que o vereador, que é o autor do projeto, a própria Câmara, insista com o poder público, né, com a Prefeitura, no caso a Secretaria de Educação, ou envolva outras secretarias também, que façam realmente... valer a pena esse projeto dentro dessa semana, que seja organizado de fato alguma coisa, né? Porque senão a gente vai criando datas, criando semana e nada é feito, né? Como a gente falou na comissão lá, daqui a pouco tem uma semana não sei do que, uma semana lá tal, mas não é só para constar a data, só para constar o projeto. Foi feito o projeto. O que precisa é com que o poder público realmente entre. É um tema importante, como também outro dia a Rosa colocou um tema importante também. Um tema muito importante, mas que realmente precisa que seja feito algo, né? Então que seja cobrado isso da administração, da secretaria. Não seja assim só mais um projeto aprovado. Isso que é importante, que a gente vote aqui, mas que seja cobrado isso. Tá bom? Só isso, presidente. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forati Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos, atestado.
O projeto de lei foi aprovado por 10 votos. O autor da emenda gostaria de requerer alguma coisa, por gentileza? A dispensa da redação final, por exemplo? Tiro a dispensa da redação final do projeto. O requerimento verbal do vereador Conrado para a dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento verbal para a dispensa da redação final foi aprovado por todos os vereadores. Próximo, senhora primeira secretária. Projeto de lei número 78/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022-2025 e dá outras providências. O projeto de lei está em discussão, ressaltando que é a segunda votação que esta casa fará sobre esse projeto. Acho que a gente já discutiu bastante no primeiro turno, né? Normalmente, quando vai para essa passagem de segundo turno, a gente já esgotou ele bastante, tanto nas reuniões internas, quanto também aqui em plenário. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação, votação nominal, maioria simples, segundo turno de votação. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forati Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos, atestado. O projeto de lei 78/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, votação, segundo turno de votação, foi aprovado por 10 vereadores. Próxima moção de apelo, número 25/21. Moção de apelo número 25/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva. Apelo à Telefônica S.A. Vivo para melhoria no sinal de telefonia e internet nos bairros dos Rosas, Areia Branca, Córrego Fundo e Sertãozinho. A moção está em discussão. Presidente, os moradores dos bairros me procuraram porque devido ao sinal da internet está muito mal lá. Embora aqui em Amparo também não está dos melhores, mas lá está mal. Então eu fiz essa moção de apelo, ao qual vários vereadores também assinaram. Eu gostaria que aprovasse. Obrigado. Muito bem. A moção continua em discussão. A moção está em votação, votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forati Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos, atestado. A moção de apelo número 25/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, foi aprovado por 10 votos. Nada mais, né, senhora primeira secretária? Sem mais. Explicação pessoal, solicito à primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras, senhores vereadores, para explicação pessoal, tempo de 10 minutos, sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do Regimento Interno. Primeiro inscrito, por favor. Vereador Pastor Elson. O pastor abdicou da palavra. Próximo. Vereador Dil. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, os internautas que nos acompanham. Hoje eu vou falar aqui a respeito da Santa Casa. Fui buscar alguns dados, presidente, da Santa Casa, para a gente entender melhor. Inclusive que aqui deixa eu pegar aqui, peraí. Que o Superior Tribunal de Justiça, né, suspendeu a liminar da sentença, que é a liminar que tinha concedido a ex-presidente, a diretoria do hospital, né, na retomada, na volta lá depois da intervenção. E a gente foi ver lá o despacho. E aquilo que a gente sempre fala, né? Umas coisas absurdas dentro daquele hospital, né?
E aí tem muita gente às vezes que não sabe do que está acontecendo lá e acaba criticando, né? Criticando o prefeito atual, criticando da forma que está sendo conduzido tudo isso, né? Então, mas só para pontuar umas situações aqui. Aqui no caso, o requerente, no caso a prefeitura, demonstrou de maneira inequívoca que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada tem o potencial de causar grave lesão à ordem e à saúde pública. Aí ele continua aqui, o ministro, né, que deu, o ministro Humberto Martins. Aí ele continua aqui no despacho, na decisão: a retomada da gestão do Hospital Santa Casa na Cinta pelo município de Amparo, autorizada pelo magistrado de primeira instância, no caso foi o juiz de Amparo que autorizou, né? Está alicerçada na verificação da existência de inúmeras irregularidades apuradas pela Comissão de Controle e Análise dos Recursos Públicos, que é a Comissão de Intervenção. Entre as irregularidades apontadas, podem ser citadas irregularidades na aplicação dos recursos públicos, desvio de finalidade, inconsistências de documentos que deveriam comprovar gastos, inadimplência com prestadores de serviço, débitos de faturas de água e energia, reprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Estado, ausência de prestação de contas a justificar informações constantes de notas fiscais cujos valores chegavam a mais de 3.300.000, inobservância das normas estatutárias, né? Só para falar, inobservância das normas estatutárias foi aquela questão que a gente levantou aqui, da mudança do estatuto, né? Que começou lá, fizeram de qualquer jeito, mudaram o estatuto para poder, membro da diretoria poder receber o salário, que a gente cansou de falar aqui, né? Que inclusive a nossa querida ex-presidente veio aqui e até falou mal de mim aqui na Câmara, quando eu falei isso. Remuneração mensal dos dirigentes superior a 23 mil. Isso aqui é ela que ganhava. Ela que ganhava. Pago com dinheiro SUS, ganhando o valor desse. Ou seja, mais do que o próprio prefeito. Consta ainda que a auditoria contratada concluiu haver incertezas relacionadas à continuidade operacional do hospital, com a apresentação de um passivo descoberto e deficiência de um capital de giro. Aí só para encerrar essa parte aqui, de outra parte, evidencia-se também o risco de grave lesão à ordem e à saúde pública em virtude da potencial descontinuidade da prestação dos serviços de saúde, por conta de tudo que foi feito lá. E a gente cansou de falar isso. Aí a gente foi pegar mais uns dados, né? Vou só ler aqui para vocês aqui. A situação que eu acabei vendo lá com o pessoal. A lavanderia da Santa Casa, ela foi terceirizada por uma empresa de nome TDR. Não tem o nome completo, TDR. Que tem ligações com os sócios de outra empresa que presta serviço lá, que é a Cássia Alimentos. Aí você vai vendo, né? Tudo terceirizado. Essa empresa tem 11 funcionários, sendo 4 da TDR e 7 da Santa Casa. Ou seja, eu terceirizo a lavanderia, eu coloco alguns funcionários e a maioria da própria Santa Casa. Eu não entendo isso aqui. Tem um despende financeiro da Santa Casa e mais uma terceirizada.
era contratada para lavar 24 toneladas de roupa. Mas o hospital demanda apenas 10 toneladas. E ainda eram lavadas roupas de fora. Como eu falei, a Cássia Alimentos aqui, ó, aí tem a terceirizada, a cozinha. A terceirizada é essa Cássia Alimentos, né? Valor 160, mais ou menos 165 mil reais por mês. Pagava para essa terceirizada. O hospital deve mais de 700 mil para essa empresa. Aí vem outra questão também. Essa empresa terceirizada, ela tinha 22 funcionários. 5 eram dessa empresa. 17 da Santa Casa. Ou seja, eu terceirizo, eu pago para a empresa e dou funcionário do próprio hospital. Já viu isso, Silvia? Isso é nova para mim. Quando você terceiriza, entende-se que você vai terceirizar o serviço todo. Todos os funcionários serão da contratada. Agora, a maior parte é do hospital. Aí essa outra empresa aqui, terceirizada também, essa Dermacor Médicos. 1.544.000 por mês. Por mês. Foi rescindido agora pela atual gestão do hospital, né, que é a intervenção. E foi contratada uma equipe médica, né, que eu acho que pelo que passaram para mim equivale, mas precisa a gente ver também se equivale, se está, né, a mesma quantidade de médico e tal, no valor de 1.014.000. 1.014.000 para 1.540.000, mais de 500 mil de diferença por mês. Você pega num ano, são 6 milhões. E o hospital deve, a Santa Casa deve para essa empresa, essa tal de Dermacor aqui, 5 milhões de reais. 5 milhões, presidente. Quase um ano. A White Martins fornece oxigênio. Inclusive está em negociação. Ela entrou na justiça. Deve para essa empresa, para a White Martins, 300 mil reais. Escritório de... Não dá, sinceramente. Escritório de advocacia. Foi rescindido os 2 contratos. Um contrato com o Lenze, advocacia. 10 mil por mês. Um tal de Milton Terra, advogado também, que parece que esse advogado aqui, inclusive, atuou em ações, alguma coisa do PSDB, 8.500 por mês. Então eu pago 10 mil para um escritório e pago mais 8,5 para outro. Tudo advogado. E agora foi contratado, eu acho que o hospital, acho que entra muito dinheiro lá, porque assim, o hospital, a gente ouvi falar, não sei se o presidente pode confirmar, algum vereador aqui, eu ouvi falar que o hospital está devendo mais de 30 milhões de reais. Não sei se é verdade, pelo menos chegou para mim, que deve mais ou menos isso. Se deve mais ou menos isso, presidente. Mais 3 minutos, tá bom, vereador? Tá bom, mais rapidinho. Se deve mais ou menos isso, ou que seja 10, 20 milhões, e eu tô lá, eu sou presidente, eu sou da diretoria, se tem uma intervenção, eu pego e vou embora. Não tem nada a ver com aquilo lá, por que eu vou ficar brigando na justiça para assumir aquilo lá? Mas não, eu vou brigar na justiça. Por que será? Aí o contrato, sabe quem para defender os meus interesses para voltar no hospital? José Augusto Rangel de Alckmin. Foi o advogado do PSDB numa ação em 2014. Advogado caro, muito caro. Será que ele está fazendo de graça? Então deve ser boa coisa para querer voltar. Sabe, é uma... Só para concluir aqui, presidente. Aí eu estou devendo. Só para essa Inova Enfermagem
Foi recebido também. E pagas, inclusive foi pago as todas as rescisões que o Conrado chegou a falar aqui. Foi paga hoje as rescisões dessa empresa de enfermagem. Lembra aquele pessoal que foi na prefeitura? Eles estão no direito deles de receber, né? Tá, então foi só lá. Mas eles têm direito de receber, né? O pessoal trabalhou, Covid e tudo, o pessoal de UTI, né? Todo mundo tem direito de receber. Isso aí eu não falo mal não, porque eles estão no direito. Eu acho que o prefeito até deveria, né? Aquele dia que elas foram lá, receber melhor elas, tudo, afinal dar mais atenção, porque são trabalhadores. Na hora que precisou delas, estavam lá na enfermagem, né? Salvando vidas. Mas assim, para completar, presidente, FGTS em atraso, imposto de renda e recolhimentos INSS dos funcionários, tudo atrasado. A CPFL, que inclusive a gente teve aquela vez, né, aquela conversa da CPFL, hoje o débito da CPFL é R$1,5 milhão. R$1,5 milhão deve para a CPFL. Então aí a gente fica pensando, né? A que ponto chega a Santa Casa? A que ponto chega o hospital? Inclusive aí a gente vê até uma enfermeira lá que postou, não sei se vocês viram a postagem dela. Eu quero que o maldito desse da prefeitura se contamine e caia na minha mão para eu cuidar. Já mando para o inferno, que foi de onde saíram esses demônios da prefeitura de Amparo. Eu não vou citar o nome aqui, porque a pessoa que escreve um negócio desse não merece ser citada. Porque apesar de você ter seus direitos, a gente sabe, é difícil, né? A gente entende isso, presidente, entende a situação da pessoa, sem dinheiro, sem, né, tudo atrasado, a gente entende. Mas jamais uma pessoa, um médico, qualquer pessoa, mas uma pessoa profissional de saúde, ela não pode numa rede social escrever uma bobagem dessa. Não pode, sinceramente, isso aqui, sei lá, é absurdo. E aí, para terminar, eu queria só tocar rapidinho, presidente, 2 minutinhos, numa situação que eu fico, às vezes, abismado de ver. Você pega, eu vejo uma situação, eu vou falar para você, tem um jornalista aqui, Amparo, não sei nem se é jornalista, vou falar a verdade para você, mas assim, que fica gravando live, fazendo live com essa ex-presidente do hospital. Ridículo. Chega em quinta-feira, acho que é quarta, quinta-feira, não sei. Fica gravando live, fazendo live, contando mentira. Mentirosa. Conta um monte, fala um monte de bobagem. Ameaça as pessoas. Entendeu? Falou um monte. Falou outro dia, teve numa live aí, acho que foi na live que ela falou, da Justiça de Amparo. Falou contra o juiz de Amparo que deu a decisão. E ficam gravando live, dando moral para a pessoa. Que moral tem para ficar falando, cara? Que moral tem diante de tudo isso que a gente sabe, muito mais? Eu não vejo que moral tem para ficar falando. E ficam lá entrevistando toda quinta-feira, quarta, não sei, colocando ela no ar, falando da coisa Santa Casa. Eu fico pensando, para quê? Para que serve? Para que se presta a um desserviço desse? Porque, na minha opinião, isso é desserviço. Porque fala assim, não, o jornalista tem que prestar o quê? Informação relevante à população. Eu não vejo qual informação leva uma pessoa dessa. Obrigado, presidente. Próximo inscrito. Vereador Conrado. Retira a minha fala, senhor presidente. Pois não. Próximo inscrito. Vereador Carlos Casotti. Por gentileza, a vereadora Rosa assume a presidência da mesa, por gentileza. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, mesa, senhoras vereadores, senhores vereadores.
Eu gostaria de falar me posicionar hoje aqui pela perda lamentável que nós tivemos na cidade de Amparo hoje. Faleceu hoje às 4 horas da manhã, aos 90 anos de idade, no Hospital Vera Cruz, em Campinas, o ex-prefeito de Amparo, o engenheiro João Batista de Campos Sintra. Só não falei isso na primeira parte, porque a primeira parte da sessão, o tempo se restringia a 30 minutos, e eu gostaria de fazer essa pequena explanação, esse roteiro de vida dessa pessoa que muito contribuiu para o crescimento da cidade de Amparo. O senhor João, ele nasceu no dia 25 de fevereiro do ano de 1931, na cidade de Amparo. Era o 8º filho, num total de 10, e também filho de um ex-prefeito de Amparo, o engenheiro Constâncio Sintra, e da senhora Clotilde Barros do Amaral Sintra, ambos já falecidos. Deixa viúva a senhora Beatriz Galvão de Campos Sintra, com quem foi casado durante 65 anos. Olha que bênção, gente, 65 anos de matrimônio. Deixa os filhos Maria Angélica, Tarcísio, Maria Regina, Renata Maria, que é gêmea da Maria Regina, Luiz Fernando, André, além de Beatriz Maria, falecida aos 27 anos de idade, né? São 12 netos, além de 4 bisnetos. Ele cursou o chamado ginasial no ginásio do estado de Amparo, do estado em Amparo, né? De 1943 a 1946. De 1947 a 1949, cursou em São Paulo o colegial no tradicional Colégio São Luís. Formou-se engenheiro agrimensor na Escola Superior de Agrimensura de Araraquara, com especialização em gestão de empresas e negócios pela Metrocamp, isso em 2005, bem como MBA na mesma área, também pela Metrocamp em 2006. Era empresário rural desde o ano de 1956. Presidiu o Sindicato Rural de Amparo de 1957 a 1962. Foi fundador da Cooperativa de Cafeicultores de Amparo. Em 1963, foi diretor da Corporação Brasileira de Café e diretor da Federação das Associações Rurais do Estado de São Paulo, Faresp, no triênio 1963 a 1965. João Sintra foi eleito vereador em Amparo em 1959. Nossa, eu nasci em 1959. Pela União Democrática Nacional, UDN. Renunciando ao mandato para assumir o cargo de vice-prefeito de Amparo em 1962, sendo prefeito o senhor Antônio Andretta na época. E eleito prefeito de Amparo em 1966 pela Aliança Renovadora Nacional Arena, sendo vice-prefeito o Dr. Adib Feres Saad. Em razão de mudanças trazidas pela Constituição no ano de 1967, João Sintra foi prefeito nomeado de Amparo no dia 2 de fevereiro do ano de 1970, a 8 de junho de 1975. Em 1982, foi novamente eleito prefeito de Amparo, exercendo seu mandato de 1º de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1996. Foi presidente do Clube 8 de Setembro de Amparo no biênio 1960-1961. Em 1966, instituiu a Ação Social de Amparo, ASA. Em 1967, fundou a Coab Bandeirantes, da qual foi presidente do Conselho durante 4 mandatos, de 1971 a 1975 e de 1993 a 1996. Em 1967, instituiu a Fundação Educacional de Amparo, atual mantenedora do Colégio Integrado. Adquiriu o já tradicional jornal O Comércio, permanecendo à frente desse semanário, já extinto por décadas. Como prefeito de Amparo, planejou a solução para o problema da água do município. Executou todo o projeto, tendo entregue as obras totalmente em 1970. Em junho de 1967, idealizou e fundou o Conselho de Prefeitos das 8 instâncias, tendo sido seu primeiro presidente. Em 1969 e 1971, foi escolhido entre os 10 melhores prefeitos daqueles anos pelo jornal Tribuna do Interior.
criou, em 4 de junho de 1969, a Guarda Municipal de Amparo, atual Guarda Civil Municipal GCM. No período de 1969 a 1974, saneou Amparo para a retificação do rio Camanducaia e diversos córregos afluentes, como posterior organização das áreas ribeirinhas. Construiu quase 400 casas populares no Jardim Camanducaia, bem como instituiu a Faculdade de Ciências e Letras Plínio Augusto do Amaral, atual Centro Universitário de Amparo, Unifia. Em 1970, promoveu o PIEB, Programa Integrado de Educação e Base, experiência pioneira de alfabetização. Deste modo, quando o governo federal instituiu o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, já estava formada a primeira turma de alfabetização em Amparo, tanto na área urbana quanto na área rural. Em 1971, recebeu a comenda da Legião Joana d'Arc, Soberana Ordem dos Cavaleiros de São Paulo, apóstolo pelos trabalhos realizados em prol da comunidade amparense, e criou e instalou a Biblioteca Municipal Carlos Ferreira. Em 1972, contratou o projeto já entregue para tratamento de esgoto de Amparo e totalização da rede da cidade de Amparo e do distrito de Arcadas. Em 1974, fundou e instalou a Pinacoteca de Artes de Amparo, depois Pinacoteca Municipal Dr. Constâncio Sintra e o Salão de Artes de Amparo. Ainda em 1974, instalou o Museu Histórico e Pedagógico Bernardino de Campos. De 1977 a 1981, foi presidente da Santa Casa Ana Sintra por 2 mandatos. Era conselheiro vitalício do Amparo Atlético Clube, do qual foi vice-presidente, bem como conselheiro vitalício do Floresta Atlético Clube, do qual foi presidente durante 2 anos. Também foi vice-presidente do Lar dos Velhos de Amparo por mais de 10 anos. Em 1989, recebeu do ministro da Indústria e do Comércio a Medalha de Mérito Cairu pelos relevantes serviços prestados em diversos setores da vida empresarial do país. Em sua gestão como prefeito de Amparo, de 1993 a 1996, instituiu o Programa Médico da Família, atuação então pioneira, e entre outras importantes realizações, implantou os enterros gratuitos para os mais necessitados. Benefício esse conseguido graças ao trabalho do então vereador Luiz Pereira de Oliveira. Em 2000, foi candidato a vereador pelo PL, ficando entre os 10 mais, tendo ficado João Sintra como primeiro suplente. Era cidadão são manuelense, através de decreto legislativo da Câmara Municipal de São Manuel. No dia 1º de abril de 2014, a Câmara Municipal de Amparo aprovou o decreto legislativo número 522/14, de autoria do então vereador Camilo Benedetti, que lhe concedeu merecidamente o título de cidadão benemérito. Grande perca para a cidade de Amparo, nossos sentimentos a toda a família. Descanse em paz, senhor João Sintra. Eu gostaria de terminar minha fala reiterando tudo aquilo que foi dito nessa tribuna pelo vereador Dil. Nós estamos torcendo para que essa nova intervenção seja profícua e a Santa Casa entre nos eixos e a verdade sempre venha à tona. Para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a esta casa, porque foi aprovado um projeto número 4.000, o projeto de lei número 4202, de 22 de novembro do ano de 2021, de autoria deste vereador, que dispõe sobre a implantação do acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência no município de Amparo e da outras providências. Da mesma forma, gostaria de parabenizar aos vereadores André Gilberto de Oliveira, que teve seu projeto de lei número 4203 aprovado sancionado pela Prefeitura, dispõe sobre o desembarque de passageiros idosos, gestantes e pessoas com deficiência, fora do ponto de parada no serviço de transporte público coletivo urbano, e da outras providências. E tem mais um outro projeto de autoria do pastor Elson Batista da Silva, que dispõe sobre a garantia de acessibilidade nos órgãos públicos na forma que especifica. Parabéns a essa casa, que está trabalhando bastante em prol da nossa municipalidade. Muito obrigado.
Presidente. Próximo inscrito. Pois não, vereador. Posso só fazer uma complementação do que você falou aqui do João Sintra? Claro, pois não, vereador. Destacar em tudo que você destacou aí, queria fazer um destaque especial de tudo o que o senhor João fez como católico, como cristão, né, e frequentador da igreja, né, da catedral, sendo ministro da comunhão, sendo irmão do Santíssimo, enfim, participando ativamente da vida da igreja por muitos anos, né? Sim. Até quando a saúde dele dava, ele estava ali. Então, só para destacar isso daí, da importância também dele para a Igreja Católica de Amparo, principalmente na Catedral. Não tenha dúvida. Inclusive, eu gostaria de colocar os vereadores a par que a presidência dessa casa colocou a Câmara Municipal ao dispor da família, e eles agradeceram a todos os vereadores, a presidência, e optaram em fazer o velório do seu João lá no cemitério, devido ao vínculo católico que ele tem, né? Então, as suas palavras estão endossadas por mim. Realmente, uma perda lastimável para a nossa cidade. Próximo inscrito, por favor. Vereador André. Calma, hoje eu tô calmo, hein? Boa noite, presidente, vereadores e veradoras. Boa noite, vereador. Plateia, jornalistas, internautas. Na verdade, hoje eu queria pedir um favor. Um favor pro Gilberto Piazza. Eu já há várias semanas venho recebendo pedido de apoio, de ajuda a essas pessoas que trabalham com caçamba de entulho. Porque eles estão com uma dificuldade enorme, não tem aonde jogar. Os policiais estão seguindo a lei e estão indo atrás, estão denunciados, estão multando. Mas a questão é que a prefeitura também, eu não estou vendo esforço para fazer um projeto e arrumar um local junto à CETESB para descartar esse entulho. E hoje, um desses empresários já falou que vai mandar 15 funcionários embora. Isso é bravo. Aí eu falei, não, calma, espera até quarta-feira, eu vou conversar com o Gilberto Piazza, eu vou pedir um esclarecimento, ver o que está acontecendo. Eu não creio que ele realmente vai fechar os olhos e vai falar como ele disse para vocês. Ele falou pro cara o seguinte, segundo o empresário: levem o lixo para outra cidade, porque menos de 6 meses aqui em Amparo não vai ter condições de aceitar nada. Só que eu acho que não é assim. Eu acho que tem que ajudar mais. Eu acho que a situação do país já é uma porcaria, por sinal, né? Não tem emprego e de repente a gente vai ter mais 35 pessoas desempregadas aí na cidade. Eu acho que falta um pouco de amor, de respeito. Então, seu Gilberto Piazza, eu gostaria que o senhor me recebesse amanhã e me desse realmente uma explicação aceitável do que está acontecendo. Por que não tem projeto? Por que não se faz? Qual a dificuldade? O problema é local? Não sei. Vamos conversar, vamos junto com os vereadores tentar achar alguma solução. Levar entulho para outra cidade é inviável, é caro, né? Pedreira tem, mas o preço que cobra para receber, o povo está perdido. Não tem dinheiro para pagar. E sem contar que se parar de fazer esse trabalho também, vai começar a aparecer lixo na beira de rio, em canto de terreno, porque quem constrói não vai parar. Então, Gilberto, eu vou te procurar amanhã. Eu gostaria muito de poder voltar aqui e falar, nossa, o cara realmente está a fim de ajudar, vai trabalhar para ajudar essas pessoas. Eu gostaria de vir aqui e falar, bater palma para você. Mas também, se não resolver, eu vou voltar aqui e o bicho vai pegar. André, pode dar uma parte? Oi? Uma parte, pode ser? Entendi? Dá uma parte, concede uma parte? Com certeza. Rapidinho. Não, diante do que você falou aí, a gente também fica naquela questão, né? Porque tem o selo verde, o projeto que está na Câmara, e a gente tem que ver a questão dos ecopontos, né? Porque isso daí era uma situação que tinha que ser criado no município de Amparo realmente, a questão dos ecopontos, né? Porque é o descarte, né? Então, é isso. Mas, infelizmente, a gente também não está vendo essa questão no próprio projeto, né? Tinha que ter destinado os pontos que vão ser feitos e tal. Então, eu acho assim, para evitar de começar a aparecer lixo na beira de rio,
o pessoal começar a jogar de noite, madrugar na beira de rio, em asfalto. Eu acho que tem que tomar uma solução. E essa solução está na mão dele. Se precisar da gente por algum tipo de ajuda, eu espero que a gente ajude também, não sei no que a gente pode ser útil, mas se a gente for, a gente está à disposição para isso. Mas eu espero que, como secretário do Meio Ambiente, já que se colocou a isso, que ele tome uma atitude e resolva o problema. Porque o problema está aí e tem que ser resolvido. Mais algum inscrito? Sem mais inscritos, presidente. Sem mais inscritos, então eu convoco as senhoras vereadoras, senhores vereadores, para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 6 de dezembro do ano de 2021, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.